Won't that be? Deus seja louvado por esta mensagem tão especial. Vamos, nesta noite, abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 4. Senhor, ao abrirmos nesta hora, mais uma vez, o Teu livro sagrado, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e o nosso coração. Oramos humildemente para que a palavra possa surtir o efeito desejado e necessário e possa marcar em nossa alma o desejo de servir-te cada vez melhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir ao pessoal da mídia que coloque o tema desta noite na tela. Eu tenho apresentado esta temática como pregador na área de família e eu acho essencial que nós tenhamos esta compreensão. O tema desta noite é restaurando o altar da família. Por que restaurar o altar? Malaquias capítulo 4, os versos 5 e também 6. Eu já aprendi este verso de cor. Diz assim, vamos ler juntos? Será que podemos ler juntos? Se quiserem ler da tela, nós teremos a mesma versão bíblica, ok? Então vamos ler juntos como igreja, todos nós, pode ser? Vede, eu enviarei o quê? Profeta Elias. Quando? Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso está em Malaquias capítulo 4, os versos 5 e verso 6. São os últimos 2 versos do Velho Testamento. Quando Malaquias põe o ponto final no verso 6, daí por diante foram pelo menos 400 anos sem manifestação profética. Quando inicia-se a manifestação profética no Novo Testamento, o Senhor Jesus faz uma alusão a esse texto de Malaquias, quando os discípulos perguntavam quem era Elias. E Jesus então faz uma alusão que Elias, na realidade, era uma prefiguração de João Batista, seu primo, que veio antecipando e preparando o caminho do Senhor para a primeira vinda de Jesus como o Messias. O primeiro Elias foi o que viveu nos dias do rei Acabe. E o segundo é João Batista. O terceiro Elias é a igreja de Deus com uma identidade corporativa. Portanto, você e eu fazemos parte da identificação corporativa como igreja de Deus, representando o Elias atual, que deve restaurar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E isto ocorrerá mediante uma tarefa simplesmente poderosa, que é a restauração do altar da família. Para entendermos o contexto imediato do profeta Elias, temos que ir ao livro de Reis, quando fala que Elias teve um embate com 850 profetas, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas do poste ídolo. E a palavra diz que quando eles se encontraram no Monte Carmelo, Elias falou, nós faremos um sacrifício. Vocês são em maior número, farão primeiro o sacrifício. E a proposta era esta, cada qual oferecerá um novilho sobre o altar. E o Deus que responder primeiro, mandando fogo do céu, esse Deus é o Deus legítimo e verdadeiro. Acontece que haviam se passado 3 anos e meio sem chuva. Então tudo estava muito seco ao redor. E de manhã, bem cedo, os 850 profetas de Baal ofereceram o seu novilho. E começaram a dançar em volta do altar, invocaram o nome de Baal, desde a parte da manhã até ao meio-dia. E ao eles fazerem esse ritual, eles dançavam em volta do altar, pulavam, dançavam e também se autoflagelavam, e eles tinham sangue escorrendo pelo corpo, horas a fio, clamando e gritando. Mas o texto bíblico diz que não houve voz alguma, ninguém respondeu. E aí diz, saltavam ao redor do altar que tinham feito. Quando deu meio-dia, Elias começou a zombar deles. E a expressão que Elias dizia era a que está aqui no texto bíblico.
clamar em altas vozes, pois Ele é Deus. Talvez ele esteja pensando, ou quem sabe tenha alguma coisa que fazer, ou que tenha tentado fazer alguma viagem. Talvez esteja até dormindo, e necessite que alguém o desperte do sono. 1 Reis capítulo 18, os versos 26 e 27. Queridos, você poderá clamar, gritar, sangrar até a última gota de sangue das suas veias, se você estiver clamando para um Deus de pau, de pedra ou de metal. Não valerá nada, você vai morrer rouco de tanto gritar, não virá voz alguma. E Elias, quando viu isso, Elias falou: agora é o seguinte, acabou o tempo de vocês. Elias chamou o povo, a Bíblia diz que todo o povo veio, e ele falou: chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a Elias. E o texto bíblico reza da seguinte maneira: Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. No português, nós temos pelo menos duas possíveis interpretações para a palavra reparar. Uma delas é você reparar em alguma coisa, você prestar bastante atenção. Olha, você já reparou aquilo? Ou seja, você já tomou tempo para olhar aquilo? Não é isto que o texto está dizendo, porque o contexto mais amplo, quando diz que o altar que foi reparado estava em ruínas, então o reparar significa restaurar alguma coisa que estava em condições difíceis. Então Elias, na verdade, depois que terminou aquela farra do primeiro momento, tinha pedras por todos os lados, o altar havia sido bagunçado. Então Elias organizou o altar do Senhor. Ele restaurou o altar do Senhor. E aqui começa o ponto forte, quando Malaquias fala que Elias virá. Não é Elias em pessoa, mas o espírito, a maneira de ser, de agir de Elias. A coragem, a ousadia, o ímpeto, a determinação, o impulso de Elias. E depois que ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, ele colocou sobre o altar a lenha, colocou sobre o altar o sacrifício que ele havia feito e colocou ainda água. 3 anos e meio sem chuva, os profetas, 850 profetas de Baal e do poste ídolo poderiam muito bem dizer: bom, depois de 3 anos e meio sem chuva, qualquer coisa pega fogo. Ele falou: então vocês coloquem água. E colocaram água. Ele falou assim: pode colocar mais água. E colocaram mais água. Coloque mais água ainda. E mais água. Ou seja, colocou água o suficiente para encharcar a oferta, a lenha, a pedra. E inclusive ao redor foi feita uma vala. E a água também transbordou, que encheu aquela vala. Elias colocou os seus joelhos no chão e fez uma oração que está aqui na tela. A oração de Elias foi esta: Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ali no rego. Eu aprendi uma lição interessante neste verso. Se você ler o verso e não ficar nas entrelinhas do que o verso está dizendo, você perde muita coisa. E eu gostaria de dizer, irmãos, que quando o altar do Senhor está aceso em nosso lar, em nossa família, nada resiste ao calor deste fogo. Quando o fogo desceu, o fogo do Senhor desceu, o primeiro que ele encontrou pela frente foi o holocausto. E a Bíblia diz que fez o quê? Consumiu. Debaixo do holocausto estava a lenha molhada, e o fogo consumiu aquela lenha. Debaixo da lenha estavam as pedras. E o fogo do Senhor consumiu, derreteu aquelas pedras. E depois de ter tido gana para consumir o holocausto, a lenha e também as pedras, o fogo do Senhor ainda teve força e gana para arrebatar toda a água que ali estava em volta e saiu lambendo, de tal forma que houve um fogo devorador. Quando o altar do Senhor do nosso lar está aceso e que tem fogo queimando, o fogo do Senhor, não tem ciúmes,
Não tem inveja, não tem intempérie, não tem esse negócio de que as pessoas chamam de incompatibilidade, porque o altar do Senhor em chamas destrói qualquer tipo de desavença. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma viver uma vida cristã sem que isto seja relevado em consideração. Encontrei um texto de Ellen White faz algum tempo e eu acho lindo, poderoso este texto. Diz assim: por toda parte se vêem destroços da humanidade, altares domésticos abandonados, laços de famílias desfeitos. Percebe que entre altares, entre os destroços da humanidade e laços de famílias feitos, está uma realidade triste. Altares domésticos em que condição? Em ruínas, em abandono. Aí a serva de Deus escreveu assim: há um estranho abandono, há um estranho abandono dos princípios, um rebaixamento das normas de moralidade. Estão rápido aumentando os pecados que acarretaram os juízos de Deus sobre a terra por ocasião do dilúvio e na destruição de Sodoma pelo fogo. Quais são esses dois pecados? No período do dilúvio, a Bíblia diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Casavam-se e davam-se em casamento. Esses dias eu vi uma matéria a respeito aqui da América. Quantos estados já homologaram e aprovaram o casamento entre a relação homoafetiva, que popularmente é chamado casamento gay? Não é só o casamento entre homens e mulheres que virou uma praga. Agora a sociedade está se voltando para verificar o que vai acontecer, o que vem a seguir. Porque agora é legal em muitos lugares, e no Brasil também já está acontecendo, a união de homem com homem e de mulher com mulher, dando-lhes, conferindo-lhes direitos iguais, inclusive na partilha dos bens, direito de adotarem filhos e filhas. Será que nós estamos muito melhores do que Sodoma e Gomorra? Os pecados que acarretaram o juízo divino por ocasião do dilúvio casavam-se e davam-se em casamento. E também nos dias de Sodoma. O que foi que causou a destruição de Sodoma? Foi o problema da homoafetividade. No Brasil não pode falar mais homossexualidade. É uma palavra dura demais, segundo os estudiosos. Então você tem que falar relação homoafetiva, que é um eufemismo para o termo gay. Nós estamos vivendo essa desgraça hoje na nossa sociedade. O problema da homossexualidade. A essência do problema está um pouco mais atrás. O altar da família, o altar doméstico está abandonado. Como anda o culto familiar na sua casa? Você que está assistindo via internet. Como é que anda a relação familiar? Como anda o culto doméstico? Você tem estado nesta América aqui trabalhando atrás de dólar, correndo atrás da verdinha. Você tem tido tempo para poder estar com Jesus, com a sua família? No final do dia, o que vai você ganhar se você ganhar muito dinheiro, mas perder o seu lar, perder os seus filhos, perder a sua casa, perder a sua família? Correr atrás do dinheiro é uma necessidade, mas eu digo para você, o dinheiro não é tudo na vida. Nós precisamos tirar tempo, irmãos, para ir buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ellen White diz assim que em cada família deve haver um tempo para o culto, determinado para o culto. Para o culto matutino e vespertino. O culto não deve ser governado por circunstâncias. Não deveis orar ocasionalmente, e quando tendes um grande dia de trabalho à vossa frente, negligenciar a oração, porque assim fazendo, levais os filhos a considerar a oração sem importância especial. Ah, mas eu estou com visita em casa. Quem determina as regras da sua casa é a visita. Ah, mas o meu vizinho chegou em casa. Quem manda na sua casa é seu vizinho. A casa é sua. É você quem diz que hora vai ser o culto da sua casa.
O vizinho é bem-vindo, a sogra é bem-vinda, o amigo é bem-vindo, mas saiba, eles têm que entender que a sua casa é do jeito que é por causa daquilo que você é. E você é um cristão, você não pode negligenciar. Convide-o, convide-a para participar também do culto e fazer oração. Ah, mas o meu parente não é da igreja, não é crente, e daí? É algum pecado ele não ser crente? Ou é algum pecado grave demais você orar na sua casa, quando o seu parente está na sua casa? Então você tem que entender que o culto não pode ser governado pelas circunstâncias. Tem que haver um tempo. Pais e mães, por mais prementes que sejam as vossas atividades, os vossos afazeres, não deixeis de reunir a família em torno do altar de Deus. Pedi a guarda dos santos anjos em vosso lar. Lembrai-vos de que vossos queridos estão sujeitos a tentações. E antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida, e o pai ou a mãe, na ausência do pai, deve rogar fervorosamente que os guarde durante o dia. Vão com humildade, coração cheio de ternura, e com o senso das tentações e perigos que se acham diante de vocês e de seus filhos. Pela fé, atem-nos ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. E olha que bonito. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. No ano de 1988, eu era pastor na cidade de Sinop. Eu estava de viagem para Cuiabá. E aqueles que conhecem a estrada vão entender aonde eu vou dizer. Próximo a um lugar chamado Posto Gil. O pneu do carro furou. A Lurbene estava dando de mamar para a pequena, para a Lidiane. E o Lucas já estava grandinho, já conseguia andar. Paramos o carro na borracharia. A Lurbene amamentando, o Lucas eu coloquei sentado num banco desses de beira de estrada, junto à casinha do borracheiro. E ele começou a balançar a perninha naquele banco. Entre o banco e a casinha do borracheiro havia uma distância de quase meio metro. E conforme ele balançou as pernas assim, ele perdeu o equilíbrio. E ele caiu com a cabeça para baixo. Ocorre que aonde ele caiu, o borracheiro havia afiado um machado. E havia colocado o machado de frente, o corte do machado de frente para o banco. Então, quando o Lucas caiu, ele caiu de cabeça em cima da ponta mais fina do machado. O que era para ter rachado a cabeça dele em duas metades. Mas eu digo para você que este verso de Ellen White, esse texto, se cumpriu naquele dia, porque quando nós chegamos a Cuiabá, que a minha esposa foi dar banho nele, bem aqui em cima na cabeça tinha um corte pequenino, e ali merejava um pouquinho de plasma e de sangue. Na minha visão, este anjo que Ellen White fala assim, ministrador que há de guardar a criança consagrada a Deus, estava ali para protegê-lo. Passado mais algum tempo, nós mudamos para Cuiabá, e numa sexta-feira à noite, a casa que nós alugávamos havia sido anteriormente roubada, no período que estava para ser alugada. E roubaram todas as louças do banheiro, vaso, sanitário, bidê. E para alugar para a gente, o proprietário mandou que colocasse, mas não fez o serviço completo. Os 2 parafusos que deveriam prender o bidê não foram colocados. E na tentativa de alcançar a tomada do interruptor da lâmpada, ele não alcançava, o Lucas então subiu no bidê para poder apagar ou acender a luz. E quando ele fez isso, o bidê caiu. Caiu e estilhaçou-se, e ele caiu de bruço em cima daquelas lâminas de louça, de porcelana. E ele tem até hoje uma cicatriz. A cicatriz hoje está aqui embaixo. Mas quando aconteceu, foi exatamente em cima do coração. E mais uma vez eu digo para vocês, o anjo do Senhor protegeu. Esse mesmo Lucas, anos mais tarde, nós estávamos de férias, na divisa de Minas com São Paulo. E o meu primo falou, vamos para o rancho, na beira do rio. Eu falei, ok, vamos. E meu primo falou assim, vamos pescar? Eu falei, vamos.
Ele falou, me espera aqui, que eu vou no rancho pegar uma tarrafa. Para quem não sabe, tarrafa é uma espécie de rede com chumbo na ponta, que quando você joga, ela se abre e peixe que tiver ali debaixo vem tudo na rede. Era para a gente colocar como isca para pegar peixes maiores. Ele foi buscar a tarrafa. Eu falei, David, enquanto você busca a tarrafa, eu vou dar uma volta de barco com o Lucas. Coloquei o colete salva-vidas nele, coloquei um colete salva-vidas em mim, aquela trava de segurança eu coloquei no motor, mas a outra ponta que devia estar no meu colete não foi colocada no meu colete. É igual um jet ski. Mesma coisa. Se você cai, está grudado aqui, interrompe, o motor para na hora. E fizemos uma volta grande. Então tinha umas paredes enormes, umas pilastras da ponte. Mais ou menos uns 2,5 metros de um lado ao outro. Eu passei por baixo do vão da ponte, acelerado, motor novo, tanque cheio. Eu dei uma volta grande e quando estava passando embaixo da ponte, eu não sei o que aconteceu. Mas eu meio que desgovernadamente fiz uma manobra e o barco deu uma guinada e começou a engolir água. E quando ele começou a engolir água, eu rapidamente virei o motor para o outro lado. E deu uma balançada tão forte que o barco projetou-me para fora. Então eu fui jogado para fora do barco. E o motor estava acelerado e o motor estava virado. Então o barco ficou dando voltas em torno de mim, eu no meio. E ele não tinha visto, quando ele me viu, em vez de ficar com medo, ele gritou, Ihu! E vou pular também. E foi aquele desespero. Eu dizia, não pula, não pula. A ponte estava cheia de pessoas ali. Todo mundo desesperado, e eu gritava para ele, aperta o botão vermelho. E ele não conseguia ouvir, aperta o botão vermelho, ele não conseguia ouvir. E do nada apareceu um homem próximo a ele. E o homem falou para ele, aperta o botão. Ele apertou o botão. E o motor foi desligando. Só que ele não esperou o motor desligar, ele tirou o dedo. E quando ele tirou o dedo, o motor ainda estava aceso, o motor deu uma reacelerada e aprumou. Mas o perigo era que o motor podia estar alinhado na posição que passaria por baixo do vão da ponte, iria rio abaixo e ninguém saberia onde ia parar. Ou o motor poderia ter sido desviado na direção das pilastras, ele iria ser jogado e ia espatifar igual um pastel. Outra possibilidade seria na cabeça da ponte, com pedras enormes, ele ia se arrebentar ali. Mas por providência divina, quando o motor alinhou em direção à praia. Por inexperiência minha, o motor não estava travado na rabeta do motor. Quando o barco foi, o motor ficou para cima e o barco entrou uns 15 metros terra fora. E meu irmão tirou o Lucas do barco, entrou no barco e veio socorrer. Eu havia saído para a ponte, para a cabeça da ponte, nadando. E meu irmão foi lá onde estava o barco girando. Ele perguntava, cadê o homem? No dia seguinte, o meu primo voltou para ver se boiaria algum corpo. Mas até onde eu sei, anjo não boia e nem afunda. Eu não tenho outra explicação a não ser isto. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Creiam, irmãos, os anjos estarão ao redor de vocês. Não saiam de casa por nada, sem primeiro, na primeira hora do dia, reunir a sua família para ouvir a vontade de Deus, orar, consagrar o lar e a família ao altar do Senhor. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus falar muito nitidamente, com muito barulho, mas há um hino que diz que mansa, suave, tranquila é a voz do Senhor. Não está num forte vento, mas numa brisa sussurrante. Se esta noite você gostaria de pedir a Deus, Senhor, ajuda-me, mesmo que eu seja uma esposa sozinha, ou um marido sozinho, solitário, a ter um tempo para orar por meu lar, que se compõe de uma só pessoa, ou de mim mesmo e meus filhos que estão ausentes de mim, não importa. É importante que você consagre cada dia, cada manhã, ao Senhor Jesus. Eu quero convidar a Lidiane nesse momento.
E à medida que a Lidiane for cantando essa música, hoje, em vez de você ficar de pé, eu queria dizer para você se ajoelhar na presença de Deus e pedir a Deus, e eu vou orar por você depois. À medida que a Lidiane for cantando essa música, se você sentir o desejo de dizer, Senhor, ajuda-nos a fazer o culto familiar, a consagrar nossa vida a Ti. Nós estamos vivendo, irmãos, em momentos de grande importância, e os nossos filhos dependem grandemente de nós para a orientação espiritual. Que Deus te abençoe na sua decisão esta noite. Eu estou fazendo um apelo a você para a renovação do seu plano, ou confirmação do seu plano do culto familiar. Que Deus abençoe a sua decisão. E se você quer tomar a sua decisão, enquanto a Lidiane for cantar, você poderá te ajoelhar na presença do Senhor. Chamado incansável,
mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que bom poder ouvir a Tua voz, mansa, suave, serena e tranquila. Queremos nesta noite, diante do Senhor, pedir graça, força, coragem, determinação e decisão para restaurar ou consolidar a prática do culto doméstico como uma blindagem espiritual do nosso lar, da esposa, do marido, dos filhos, contra os ataques poderosos e decisivos das forças do mal, para que Jesus esteja à frente, por trás, por cima, pela direita e pela esquerda, guiando os nossos pés nas veredas da justiça por amor ao Teu nome. Leva-nos em paz, dá-nos uma noite feliz, e quando amanhecer esta quinta-feira, nós tenhamos lembrança de fazer a nossa parte como culto doméstico, como culto familiar. Dá-nos uma boa noite, a Tua proteção. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Obrigado, Lidiane. Dê um abraço na pessoa que estiver mais próximo de você e diga para essa pessoa que bom que você veio.